Imagine ser acometido de um sentimento que você não pode controlar. Imagine que esse sentimento é uma aversão, é uma repulsa. Mas não é qualquer repulsa, não é qualquer aversão. Não é uma repulsa a um objeto, a um animal ou mesmo a outras pessoas. É uma repulsa a você mesmo. Sendo mais específico, é uma repulsa a uma parte sua. Você consegue imaginar como deve ser difícil viver com isso? Pois existe um distúrbio chamado transtorno de identidade de integridade corporal. Quem sofre dessa doença rejeita uma parte do corpo e pode fazer de tudo para amputar o que lhe incomoda. Ficou curioso? Então me acompanha no resto do vídeo. Este transtorno não está escrito no DSM, que é o principal manual de psiquiatria. No entanto, em 2004 foi feita uma pesquisa na qual se constatou a existência de 52 pessoas no mundo sofrendo desse transtorno. Dessas 52 pessoas, 9 já haviam se amputado. Dessas 9 pessoas, 6 fizeram isso por conta própria. Olha isso, por conta própria. As 3 restantes procuraram cirurgiões para poder fazer suas amputações. Isso chega a ser surreal, não é verdade? Chega a ser algo, parece saído de um filme de terror. É uma coisa que não dá para acreditar que uma pessoa faça. Só que, no entanto, se você for analisar, isso nem sequer é novo. Porque esse sentimento de inadequação com uma parte do corpo é, por exemplo, bem parecido com o sentimento que os transexuais têm quando dizem sentir vontade de amputar o próprio pênis. Um cirurgião escocês chamado Robert Schmidt foi procurado por um paciente, por exemplo, que queria que ele removesse a sua perna esquerda. Após 18 meses de, vamos dizer assim, uma certa negociação entre médico e paciente, o Robert acabou fazendo a cirurgia. E, apesar de ter dado muita polêmica, apesar de ter dado muita conversa, de ter acontecido um pandemônio, ele realizou 3 cirurgias desse tipo. E ele justifica sua atitude dizendo que é muito mais seguro que seja ele, um médico, a fazer isso para um paciente que sofre desse transtorno do que o próprio paciente fazer por conta própria, como muitas vezes aconteceu. E eu tenho que concordar com ele nesse caso. Chloe é uma americana que sonha em ser paraplégica. Ela é perfeitamente normal, fisicamente muito saudável, mas ela quer que um cirurgião corte a sua medula para que ela perca os movimentos das pernas. Bom, acho melhor frisar que ela é fisicamente muito saudável e é isso. Mas ela tem esse desejo, ela sente essa vontade de ser paraplégica, essa repulsa pelas próprias pernas desde muito nova, desde criança. Vou exemplificar aqui para vocês algumas das situações da vida da Chloe. Desde os 4 anos ela queria ser uma pessoa paraplégica. Ela gostava de brincar com as muletas da tia, que havia sofrido um acidente. Aos 9 anos ela causou um acidente proposital de bicicleta, porque queria ver se com este acidente ela perdia os movimentos das pernas. Aliás, ela só gosta de esquiar, porque esquiando ela sabe que corre o risco de sofrer um acidente que lhe tire o movimento das pernas. Ela passa a maior parte do tempo em uma cadeira de rodas, embora possa caminhar normalmente sem qualquer problema. Ela chegou a achar um médico disposto a fazer a cirurgia que ela tanto quer. O que acontece é que esse médico cobra $16 mil. E isso tornou a cirurgia muito complicada para ela poder custear. Atualmente o sonho da Chloe é sofrer um acidente de carro.
Adivinha para quê? Para poder perder o movimento das pernas. Próximo da nossa pequena lista é Robert Vickers. O Robert um dia faltou ao trabalho, foi até um depósito, um local que vendia e comprou gelo seco, procurou um galpão abandonado e simplesmente enfiou a perna esquerda no gelo seco e deixou ela lá. Robert ficou com a perna enfiada no gelo seco por um longo tempo, até que ele teve certeza que ela estava irremediavelmente congelada do joelho para baixo. Quando ele teve certeza disso, então ele ligou para a mulher. Depois ele acordou no hospital, sua perna havia sido amputada e ele estava feliz da vida. Último exemplo da nossa lista assustadora. O Josh queria muito, por todos os meios, arrancar a sua mão esquerda. Ele simplesmente não conseguia conviver com ela. E ele tentou de várias maneiras tirar essa mão. Em certa ocasião, ele enfiou ela embaixo da roda de um caminhão. Mas acabou falhando, acabou não dando certo. Um pouco mais tarde, ele teve outra ideia. E tentou arrancar a mão esquerda usando uma faca. Ele até conseguiu cortar alguns nervos, alguns tendões, mas não conseguiu partir o osso e teve que desistir. Mas ele estava realmente obstinado, obcecado em se livrar dessa mão. Então, em certa ocasião, ele simplesmente cortou a mão fora com uma serra elétrica. E para não assustar a família, ele disse a todos que aquilo havia sido um acidente. E eu suponho que o pessoal deve ter acreditado, porque as pessoas não devem ficar imaginando facilmente que alguém queria de verdade perder a própria mão. O transtorno de identidade e integridade corporal não tem cura. E, na verdade, a única maneira de se lidar com a situação seria a mesma cirurgia, porque ela é que evitaria possíveis tragédias, como a que podia ter acontecido com o Josh, quando ele tentou cortar a própria mão fora. Pessoal, é essa a história. Eu vou ficando por aqui. Você que chegou no canal por esse vídeo, se inscreva, ativa o sininho, fica com a gente. Dá uma olhada nas playlists do canal, nos vídeos que a gente tem. Tenho certeza que de alguma coisa você vai gostar para ficar com a gente. Para todo mundo que me acompanhou sempre até hoje e até aqui, até o final desse vídeo, eu deixo aquele abraço. Fui!